Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tiago Araújo. Tamo junto, né? Pessoal, vamos resolver algumas questões, fazer alguns comentários, gerar aqui algumas revisões dos principais pontos, tá? Então, eu trouxe aqui para nós estudarmos e revisarmos esse assunto 10 tópicos que podem cair na nossa prova, 10 tópicos para nós revisarmos o assunto. Então, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar conhecimentos gerais para o concurso da Prefeitura Municipal de Cabedelo. Vamos nessa, olha só. Essa questão aqui é da Banca Educa, para o cargo de assistente social em 2016. Não me recordo qual foi o município, mas está dentro do nosso edital, está também dentro da nossa prova. Vamos lá. Quando falamos do semiárido, então já estamos automaticamente aqui falando do território nordestino, né? Estamos nos referindo a uma região que ocupa 18,2% do território nacional, abrange 20% dos municípios brasileiros e abriga 11,84% da população do país. Até agora, nós temos apenas informes, né, informações. Mais de 22,5 milhões de brasileiros ou brasileiras vivem na região, sendo que 14 milhões na área urbana e 4,5 milhões no espaço rural, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo de 2010, o que é bem importante, tá? Quase 41,3% da população, cerca de 10,9 milhões de pessoas, são crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos. Um dado interessante com relação à população do semiárido é que encontra-se nele 81% das comunidades quilombolas de todo o Brasil. Aí vem o comando, né? Dos estados citados abaixo, qual deles não está inserido no contexto do semiárido brasileiro? Letra A, Pernambuco. Letra B, Sergipe. Letra C, Alagoas. Letra D, Maranhão. Ou letra E, Piauí? A alternativa correta é a letra D, o estado do Maranhão. Observe aqui no nosso mapa que nós vamos ter o território nordestino e aí dentro desse contexto aqui, ó, da região que nós chamamos de semiárido, nós vamos ter a presença dos estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, parte do Alagoas, Sergipe e Bahia, mas nós não vamos ter a presença do estado do Maranhão. Então, o Maranhão não está inserido no contexto do território sertanejo. O que é bem interessante lembrar, pessoal, porque quando nós falamos na Banca Educa PB, olha só o tamanho do enunciado informativo que a Banca Educa PB colocou para você. E aí lá no comando ela foi e fez a seguinte pergunta: no contexto, qual é o estado que não apresenta-se no semiárido brasileiro? E aí existe um grande porém, né? E aí vem aquela pergunta, professor Tiago, é interessante sempre lembrar, sempre ler o enunciado? Bom, tome bastante cuidado com esse tipo de técnica, ok? Essas técnicas, elas são bem perigosas, é só você tomar bastante cuidado com o tipo de questão. Cuidado, existem questões que podem lhe trazer um tempo, podem lhe exigir de você um cuidado maior, um tempo maior. Mas existem questões que você pode sim pular esse enunciado e logo para o comando. E aí, nesse comando, cara, você já pode ir respondendo a questão se você realmente domina esse assunto, tá? Trazendo para o nosso edital, lá no nosso edital, nós vamos ter as regiões brasileiras. Eu até coloquei aqui, ó, as regiões brasileiras. Pessoal, lembrando que quando nós falamos em regiões brasileiras, nós temos dois tipos. Nós temos a região oficial, que é essa que nós estamos vendo aqui no canto esquerdo, essa aqui, ó, é oficial. Ela vai apresentar 26 estados mais o Distrito Federal. Ela vai apresentar o que nós chamamos de suas fronteiras, tá? As suas fronteiras. Essas fronteiras elas são tipicamente internacionais
Nós não temos fronteiras estaduais, as fronteiras elas são unicamente internacionais. Nós vamos ter também os limites, tá? Os limites interestaduais, interregionais, intermunicipais e temos as divisas estaduais, né? Então, muito cuidado com essa nomenclatura de fronteira, limite e divisa. A divisa é a divisão de um estado para outro. Os limites, eles podem ser divididos em limites regionais, estaduais e limites intermunicipais, tá certo? Essa nomenclatura aqui oficial, ela veio a se desenvolver no século XX, dividindo o território brasileiro em 26 estados federativos, mais a nossa capital, que é o Distrito Federal. Lá nas regiões brasileiras, nós temos, lá no edital, nós temos essa parte sobre as regiões brasileiras, e é interessante por quê? Porque nós vamos ter aí a oficial e nós vamos ter aquelas que nós chamamos de não oficial, tá? São aquelas chamadas de não oficiais. E aí, Tiago, como é que isso pode acontecer? Nós vamos ter duas divisões, uma que eu chamo de geoeconômica, que foi criada lá em 1967 por Pedro Pinchas, tá? Pedro Pinchas. Essa divisão, ela vai dividir o território em três características. Nós vamos ter a região Centro-Sul, que é essa margenzinha aqui, ó, na porção sul. Ela vai unir parte da região Centro-Oeste, vai pegar aqui a região Sul e vai pegar aqui a região Sudeste. E aí vem a pergunta, né? Professor, por que essa divisão ela é tão importante? Simplesmente porque o Pedro Pinchas, ele procurou observar essa divisão aqui através dos critérios naturais, através dos critérios naturais e principalmente socioespaciais. Critérios naturais e critérios socioespaciais. E aí nós vamos ter aqui a região Nordeste, que é o chamado complexo nordestino, e aí nós vamos ter, por último, aqui o complexo amazônico, toda essa áreazinha aqui, ó, que vai apresentar parte da região Centro-Oeste. Então, ela não vai obedecer aos critérios oficiais, ela vai obedecer às questões naturais e a questão socioespacial. Lembrando que essa região aqui, ó, quando nós falamos de região amazônica, a principal característica dela está exatamente no seu espaço natural da grande biodiversidade. Mas quando nós falamos na questão do Nordeste, olha só, o território nordestino entra aqui as questões tipicamente sociais. Observando também que quando falamos da região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste, todas essas classificações apresentam características semelhantes. Então, a Banca Educa PB, em toda a sua essência, ela pode trazer uma questão refletindo essa divisão. Logo após, nós vamos ter uma divisão aqui muito conhecida pelo geógrafo renomado, né, um dos pais da geografia, chamado de Milton Santos, tá? Milton Santos, ele criou a chamada os 4 Brasis, tá? Os 4 Brasis. O que seria isso? São as 4 regiões que apresentam características sociopolíticas, econômicas e sociais. E uma grande particularidade aqui está exatamente nessa região, que é chamada de região concentrada, que vai ser a união da região sul mais a região sudeste. Então, quando se fala em região brasileira, tome cuidado. Falando de região brasileira, nós vamos ter tanto essa daqui, né, a região brasileira oficial, nós temos a região geoeconômica e nós vamos ter a de Milton Santos, que é a região concentrada, tem também a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Amazônica, mas a grande característica é exatamente essa união da região Sul e da região Sudeste, chamada de região concentrada. Por quê? Porque aqui nessa região concentrada, nós vamos ter um alto parque industrial, tá? Um alto parque industrial, além de concentrar uma alta característica da economia e principalmente um alto contingente populacional.
Então, Milton Santos acreditava que a partir dessas três características era necessário unir essas duas regiões e formar apenas uma, que é o que nós chamamos de região concentrada. Tá, pessoal? Vamos pegar essa questão aqui. Ela foi adaptada lá do concurso 2016, lá do município de Alhandra. Deixa eu voltar aqui, deixa eu retornar. Espera aí. Deixa eu aqui colocar aqui o ponteiro. Pronto, agora foi. Olha só, ela foi adaptada, tá? Eu procurei adaptar essa questão ao município de Cabedelo para que você tenha aí uma noção básica de como a banca ela pode trazer essa tua questão, tá bom? Olha só, aonde tem Cabedelo, aonde tem Cabedelo era Alhandra, e aí algumas informações eu troquei e coloquei as afirmativas aqui para a gente tornar essa questão mais atrativa ao nosso conhecimento, tá? Olha só, espero que a banca pegue essa questão aqui e coloque na prova. Olha só, sobre o município de Cabedelo, em conformidade com a lei orgânica, lembrando que a lei orgânica, ela é muito importante, tá? Pega a lei orgânica do município, dê uma olhada nessa lei, dê sempre uma lida bem direitinho, dê uma olhada, uma esmiuçada, como diz, né? Pegue lá os parágrafos, dê sempre uma olhadinha nos parágrafos, porque aquilo ali pode cair. A banca pode pegar o texto de lei, colocar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí, como você está com o seu olhar treinado, porque você leu aquela lei, você consegue identificar nela alguma inconformidade. Você consegue encontrar algo que a banca possa ter trocado para gerar aí na questão uma pegadinha e pegar você na prova, tá? Atente para as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Então vamos lá. O município de Cabedelo, pessoa jurídica de direito público interno, certíssimo, é a unidade territorial que integra a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. Ok? Dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegurados pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e por esta lei orgânica. Então, ó, certíssimo, essa daqui correta. Então, você já corta aqui a letra D. A letra D já foi embora, porque vai começar aqui com o número 2. Então, como a primeira está correta, está tudo certo. Segundo, o município de Cabedelo, criado em 12 de dezembro de 1956, quem estudou Cabedelo sabe que nós temos essa data aqui, ó, muito bem, 12 de dezembro de 1956. Criação, tá? Tem como limite ao norte o Rio Paraíba, correto, seguido ao sul por João Pessoa, correto também, prosseguindo até o oeste, tendo o município de Santa Rita, muito bem, tá aqui, ó. Então você já corta a letra B, você já corta aqui qual? Pronto, já foi. Vamos ver a terceira que vai classificar, tá? Ao sul limita-se com João Pessoa, certo? Onde apresenta-se conurbada em suas imediações limítrofes com o bairro do Bessa, em João Pessoa. Então a letra A já corta aqui também. Então você tem a letra C e tem a letra E. Vamos para a quarta? Saber se essa questão aqui ela vai ser a letra C ou se vai ser a letra E. Olha só, ao leste, nós vamos ter aqui o norte, sul, leste e oeste, tá? East e west, no caso leste e oeste, em inglês aqui é a bússola, mas você pode também deixar o E, porque norte com leste, nordeste, mas que você pode trocar também pelo O. Tá bom? Por quê? Porque aqui você vai ter noroeste, você vai ter sudoeste e sudeste aqui. Então, cuidado com essa questão simples aí das Rosas dos Ventos, tá? Ao leste apresenta o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, fazendo parte de sua estrutura. Corretíssimo. Então, é a letra E. 1, 2, 3 e 4, corta a letra C. O que é que você pode fazer? Eu vou até apagar aqui os meus comentários, porque o que é que você vai fazer? Você vai bater um print dessa tela, você vai pegar toda essa partezinha aqui, já que todas estão corretas, você vai pegar toda essa partezinha aqui e vai transformar em conteúdo, para que você não venha errar na tua prova, caso alguma informação como essa daqui ela venha a cair.
tá bom? E aqui nós temos o mapa de Cabedelo, só para você entender muito bem. Para você entender muito bem como é que Cabedelo vai se classificar, como é que Cabedelo vai estar inserido perante os limites regionais, tá? Pessoal, Cabedelo apresenta-se nas imediações do Rio Paraíba. Nós chamamos de bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Então tá aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Então, o mais importante é essa partezinha aqui, ó, bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Observe que o Rio Paraíba, ele vai desaguar no território de Cabedelo, essa área aqui nós chamamos de costinha, que vai ser uma área do encontro do Rio Paraíba com o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Tá? E aí nós vamos ter aqui ó, o que nós chamamos de BR-230, que é o chamado Marco Zero, tá? Da chamada Transamazônica. Transamazônica. Lembra que ainda agora nós falamos sobre o bairro do Bessa? Olha aqui o bairro do Bessa, ó. Olha aqui o bairro do Bessa. Toda essa áreazinha aqui, ó, nós vamos chamar de bairro do Bessa, aonde essa área vai apresentar-se conurbada, que é o processo de conurbação, que é uma região entrelaçada ou duas regiões entrelaçadas. Lembrando que nós vamos ter aqui também uma área que vai ser preservada pelo Instituto Chico Mendes, que é uma área de preservação da Ilha da Restinga. Da Ilha da Restinga não, da Restinga de Cabedelo, que nós sabemos que Cabedelo é uma grande restinga cercado por água, ligado pelo continente. Aí nós vamos ter aqui a Ilha da Restinga, que é uma área de alta preservação. Então, ao norte, nós vamos ter o município de Lucena, ao sul, nós vamos ter o município de João Pessoa, ao leste, o Oceano Atlântico e ao oeste, o município de Santa Rita. Muito cuidado, que a banca ela pode pedir tanto os limites territoriais, quanto também pode pedir a questão dos limites municipais. E aí, ó, cuidado, deixa eu até colocar aqui, ó, cuidado, tá? A banca pode pedir o que nós chamamos de limites territoriais. Esses limites eles podem ser limites geográficos, ou podem ser limites naturais. Quando nós falamos de limites geográficos, estamos falando de localização, tá? Localização. Para você me perguntar, professor, mas limite geográfico é a mesma coisa que natural? Não, essa questão sobre natural, estamos falando da tipicamente natureza, tá? Natureza, localização geográfica e natureza, tá bom? São os limites territoriais. E pode também pedir a questão dos limites municipais. E aí esses limites municipais, eles vão apresentar-se ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Ao norte, Lucena, ao sul, João Pessoa, ao leste nós não temos município, nós vamos ter o Oceano Atlântico, e ao oeste nós vamos ter o município de Santa Rita, tá? A banca pode perguntar, relacionado aos limites territoriais geográficos, ao oeste nós vamos ter o Rio Paraíba. Se for os limites municipais, aí nós vamos ter o município de Santa Rita. Lembrando também que a bacia hidrográfica é a do Rio Paraíba e toda essa área aqui é formada pela constituição que nós chamamos de Mata Atlântica. Tá? Que essa área preservada pelo Instituto Chico Mendes nós vamos chamar de APP. O que é isso? É o que nós conhecemos como área de preservação
permanente. Por quê, Tiago? É uma área de preservação permanente. Porque, pessoal, dos 100% da Mata Atlântica, nós só vamos ter a presença aí de 4% dessa Mata Atlântica. Então, tome bastante cuidado com essa divisão, tá? Tome bastante cuidado com esses limites, porque isso pode realmente cair na tua prova. A Banca Educa PB, ela se preocupa muito em perguntar na tua prova questões sobre o município que ela está realizando o certame. Isso aconteceu com Alhandra, isso aconteceu com São Francisco, isso aconteceu com Várzea, com Boqueirão, tá? Então, muito cuidado, tenha bastante cautela, pegue a banca no que realmente ela vai cobrar, não fique imaginando coisas, dizendo, a banca pode pedir. Não, ela vai pedir isso daí, a não ser que ela coloque questões fundo de gaveta, né? Como é o caso que aconteceu agora no concurso da Guarda Municipal da mesma cidade, que era uma questão que praticamente só quem acertou é quem realmente chutou, porque não tem como você saber a atualidade de todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares, que você não é Deus e não presente. Mas pelo menos as questões que você sabe que pode cair, você estuda, você se garante e você é incrível. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns pontos gerais sobre Cabedelo. Trouxe aqui algumas características também interessantíssimas para a tua prova. Faz a tua programação aí direitinho, dá uma olhada aí nas tuas anotações, coloca alguns pontos interessantes. Olha só, Cabedelo possui uma área de 31,42 km², o seu índice de desenvolvimento urbano municipal gira em torno de 0,748, portanto é um IDH alto, é o segundo relacionado ao território paraibano. Sabe por que é o segundo? Porque em primeiro lugar, pessoal, nós vamos ter o território, em primeiro lugar, na verdade, nós vamos ter o território de João Pessoa, gente. João Pessoa apresenta um IDH de 0,763. E aí eu pergunto, quanto mais próximo a 1, maior é o IDH. Se Cabedelo apresenta 0,748 e João Pessoa apresenta 0,763, como é que Cabedelo é o primeiro, pessoal? Então, muito cuidado com essas informações que vocês terminam por captar, que isso daí pode tirar você do teu concurso simplesmente por captar informações erradas, tá ok? Então, ó, Cabedelo, segundo lugar no território paraibano, tá bom? E aí nós vamos ter aqui em terceiro lugar Campina Grande, que vai apresentar 0,720, tá certo? Aí, ó, apresenta um IDH alto, sua população é de 57.944. Isso vai estar relacionado ao censo demográfico de 2010. Cuidado com algumas informações, porque aí essas informações elas podem divergir. Existem sites que apresentam esse número aqui, ó, 680. Só que esse dado aqui é o que nós chamamos de estimativa, tá ok? Você tem que ir pelo número do IBGE, que é esse aqui que nós estamos vendo. O IBGE de 2010 apresenta a população de Cabedelo com 57 mil habitantes, 944. Tome bastante cuidado com essa informação, que ela pode cair também na tua prova. Olha só, é a maior densidade demográfica do território paraibano. Olha só, 1.848,6 habitantes por quilômetro quadrado. E aí vem a pergunta, professor, o que é isso? O que é essa densidade demográfica? Pessoal, a densidade demográfica é a população total dividido pela área. Você pega a população total, 57.944 habitantes, e divide pela área, 31,442 km², vai dar exatamente esse número aqui, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ano de instalação, 1956. Essa informaçãozinha aqui, ela é super importante, apresenta-se na microrregião de João Pessoa e na mesorregião da Mata Paraibana. Como é que isso acontece, professor? Olha só, tá aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para você. Como é que acontece? O Índice de Desenvolvimento Humano, Cabedelo, 0,748 em 2010, o que situa o município na faixa de desenvolvimento em nível alto,
Porque nós temos aí o baixo, o médio, o alto e o elevado. O elevado é de 0,8 a 1, então apresenta-se de 0,7 a 0,799. A dimensão construída em HM do município é formada pela longevidade, com o índice de 0,8, pela renda, 0,782, e a educação, 0,651, que é uma educação média. Mas, Tiago, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é 4,8. Eu vi esse dado aqui. É um dos melhores da Paraíba, quem sabe o melhor da Paraíba, certo? Mas os dados mostram, lá em 2010, que a questão da educação, que é o índice educacional, apresenta uma educação média. Então, aqui são dados, aqui são características dadas pelo IBGE e que, se você for questionar, questione na junta, questione lá no órgão, tá bom? Mas para a nossa prova, nós trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com números, com algo que é comprovado. É a partir dessas comprovações que nós conseguimos entrar com recurso em questões que são mal elaboradas, principalmente por essa banca EducaPB, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, pessoal, o território, olha só, relacionado à Paraíba, tá? Falamos sobre Cabedelo, falando sobre a Paraíba. Paraíba ocupa a 23ª posição entre os 27 unidades federativas do Brasil relacionado ao IDH. O IDH da Paraíba é um IDH médio, que apresenta 0,658, é um IDH que apresenta de 0,600 a 0,699. A sua população no censo de 2010 é de 3.766,528 habitantes. A sua área é de 56 mil quilômetros quadrados e a sua densidade demográfica, olha só, 66,7 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, isso daqui vai estar relacionado ao território paraibano. São informes principais para que você não erre. Agora, Tiago, me diz uma coisa. Quais são as principais economias da Paraíba? Estão aqui, ó. Olha só Cabedelo, como a terceira maior economia do estado. Em primeiro lugar, nós vamos ter João Pessoa, em segundo lugar, nós vamos ter Campina Grande e em terceiro lugar, nós vamos ter Cabedelo. João Pessoa, que é uma cidade tipicamente comercial, gira em torno do comércio e do setor terciário, tá bom? Campina Grande, que vai apresentar uma base industrial, aonde a principal característica é a indústria tecnológica. E aí nós vamos ter Cabedelo, Cabedelo que gira em torno do campo da exportação, exportação que é a base de escoamento, de entrada e saída através do chamado Porto de Cabedelo. Tá? Então, quais são os 10 piores? Olha só, aqui que está a chamada, podemos dizer assim, em uma área que apresenta uma característica não tão significativa. Não que seja insignificante, né? Mas que apresenta uma característica aí, a lista dos piores PIBs. Olha só, Areia de Baraúnas, Parari, a Caxixola, Cochixola, desculpa, São José do Brejo do Cruz, são municípios que apresentam um IDH baixo. Mas isso quer dizer que é um município pobre, professor? Não. Esse, às vezes, é um município que apresenta uma baixa populacional. A baixa populacional, população genuinamente pequena que não gera assim tanta renda, tanta concentração de PIB na sua área, na sua região, tá? E relacionado ao PIB, nós temos o PIB paraibano fechou em 2013 com 46,3 bilhões, o equivale a 0,8 da fatia nacional, colocando o estado na 19ª economia do país, tá? Isso em 2013. Entre as cidades com maior PIB do estado estão João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Patos. Na comparação com 2012, o aumento do PIB foi de 5,8 e blá, 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 blá. Tá bom? Vamos responder algumas questões aqui. Olha só como é que esse tipo de questão ele pode cair na nossa prova. Dá uma olhada aqui. Ó. Essa questão ela foi relacionada ao município de Várzea e eu fiz só dar uma adaptada para Cabedelo para você entender melhor. Olha só. O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida importante concebida
pela ONU, Organização das Nações Unidas, para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população, para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvido. Segundo as categorias do IDH, o município de Cabedelo está na seguinte classificação. Bom, fácil, né? Classificação média, de 0,700 a 0,799. Por quê? O IDH, segundo o censo demográfico de 2010, apresenta um número de 0,748. Vamos conferir para ver se está certo? Olha só, tá aqui, cadê? Olha aqui. Pronto, 0,748 é o IDH do território. E relacionado à população, né? Olha só, Prefeitura de São Francisco, adaptado, não está errado aqui, ó. Cabedelo é um município localizado na região metropolitana de João Pessoa, estado da Paraíba. Sua população em 2010, segundo o IBGE, é de 66.680, 66.799, 57 a 944, 57 879, 57 146. Olha só, letra C, 57 944. Vamos ver se está certinho? Olha só, tá aqui, ó. Olha aqui, 57.944 é assim que a banca, a Educa PB, ela joga com você, ela joga sujo. Ela pergunta para você exatamente esses números aí. Pode procurar lá no concurso da Prefeitura de São Francisco que você vai conseguir identificar essas questões e eu fiz apenas adaptá-las. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, que Deus abençoe. Até a nossa próxima dica. Valeu, galera!